aí, meus queridos que está comigo aqui nesse domingão há mais de 4 horas? Meu, eu tô mais de 4 horas, fato. Que horas, deixa eu ver, agora que eu comecei, tá. Mano, já tem umas 4 horas. O vídeo tem 3 horas e pouco, eu não terminei de ver, eu já tô 4 horas aqui, porque eu não paro de falar. E eu pauso, e eu olho, e a tela buga, e eu desbugo, e eu tô editando ali, e não terminou ainda a primeira parte de renderizar, mano, tá? Falta 20 minutos aquela bagaça lá. E eu já tô querendo fazer, mano, eu tô maluco. Muita coisa tá diferente, muita coisa foi alterada, muita coisa foi colocada em questionamento. Se você já tá vindo aqui no terceiro episódio, né, o último, e esqueceu de ver os outros dois, vai lá, mano. Dá uma olhada lá, tem muita coisa que eu perguntei. No primeiro tem todas as informações, inclusive uma promessa que se acontecer algo, eu vou fazer algo, então você volta lá também. E lógico que o vídeo do Core, o original, né, tá aqui na descrição. Vai lá. Dá uma moral também, deixa o like, assiste. Cara, ajuda o Core a ter mais visualização nesse tipo de vídeo pra ele fazer mais. Não apenas de FNAF, mas de outros vídeos pra nós, mano. A gente que consome, a gente que gosta dessa parada de teoria, de jogos e histórias e os caceta 4. Demorou? Então, tamo junto. Vamos continuar agora aqui na parte final. Você já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. E eu conto com você. Simbora. Paramos aqui na parte agora do Help Wanted. Quando a treta tá começando a feder, literalmente, a merda, cutucar a merda. O bagulho do padre. Então já conversou bastante no outro. Agora a gente vai entrar do Help pra Veni e pro Security Breach. Aí até a DLC. Vamos ver o que acontece nesse final. 1, 2, 3. Vai. Do Help Wanted. Bom, agora a gente tem justamente a próxima fita que vai falar que a Tape Girl, ela agora é mesmo uma beta tester. Até então ela só tava vendo o que tava acontecendo e sendo organizada, ou melhor dizendo, remanejada para virar uma beta tester. E agora ela começa a ver as coisas dentro do jogo. E é a primeira vez que ela vê a anomalia, o Glitch Trap. Então, a anomalia começa meio que a interagir com como tu a andas, Tape Girl. Ao mesmo aqui, tempo que ela tenta ver o que pode fazer, já que a Fazbear Entertainment cortou os relacionamentos com as empresas terceirizadas, tanto que estavam fazendo o jogo em realidade virtual, quanto a galera lá do Special Delivery. E é justamente aqui que a Tape Girl, ela toma uma decisão de tentar remover a anomalia de qualquer jeito, para o outro estúdio que a Fazbear for realmente encarregar esse projeto, para que eles tenham como ter alguma coisa para poder fazer e tirar essa anomalia do jogo, já que ela acabou causando todo o ataque em cima do Jeremy. Então o que ela faz? Ela vai e junta todos os pedaços das mentiras, ela entende o que aconteceu com o Jeremy e ela começa então a separar cada mensagem para a próxima equipe em 16 fitas diferentes, onde cada fita, que estão em ordens completamente embaralhadas, vão explicar basicamente o que a pessoa tem que fazer para tentar eliminar essa anomalia. Ela não ia ter tempo de remover o Glitch Trap, então ela fez isso no desespero. E é então que ela começa a esconder as fitas dentro do jogo, para tentar passar a informação para a próxima equipe de desenvolvimento. E é justamente nesse momento que ela tá fazendo a separação das fitas dentro do jogo, que a anomalia começa a se esconder dentro delas, para talvez se camuflar e não ser detectado pela próxima equipe de desenvolvimento. O que leva a gente a entender que a anomalia percebeu a atitude da Tape Girl, que estava mexendo no jogo, para deixar essas dicas, ou seja, existe uma certa forma de consciência que leu essas mensagens lá dentro do jogo, que a gente sabe muito bem quem que tá por trás do Glitch Trap, que é o homem por trás do ruim. Então ele acabou se escondendo nas fitas. E aí, quando ela percebe isso, ela tenta apagar as fitas de qualquer jeito. E o máximo que ela conseguiu fazer é justamente espalhar o máximo possível de fitas, para que também a anomalia fique separada, para evitar que ela contamine o resto do jogo. E por fim, ela conseguiu fazer mais 2 fitas para tentar separar, totalizando as 16. A fita 15, que é justamente o aviso do que tá acontecendo, da anomalia ter virado praticamente um cavalo de Troia, e como supostamente você conseguiria terminar com ela, eliminando dentro do jogo. Porém, o tempo da Tape Girl acabou. A Fazbear Entertainment então pega todas as informações dos arquivos do FNAF Help Wanted e passa para uma equipe de desenvolvimento interno. Não sabemos se é uma outra terceirizada, mas sabemos que agora a Fazbear Entertainment pegou tudo da Silver Parasol e passou para uma outra equipe.
equipe. E aí então temos uma nova beta tester, que é justamente uma pessoa chamada Vanessa. Vanessa também é programadora e acaba trabalhando na Fazbear Entertainment. E aí agora nós estamos praticamente na gameplay do Help Wanted. Bom, tudo que vocês estão vendo é pelo ponto de vista da Vanessa, justamente as provas que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas saibam que é a Vanessa que tá testando o jogo e vendo as coisas que estão acontecendo e que a outra equipe acabou deixando lá dentro. Ela acaba passando pelos níveis e vai encontrando as fitas que eu acabei de descrever para vocês. Então, ela vai achando as fitas e vai descobrindo o mistério que rolou com a outra equipe. E nisso ela acaba vendo mais pedaços das mensagens que a Tape Girl deixou e acaba também deixando a anomalia cada vez mais inteira. Tanto que ela vai se aproximando da gente, né, enquanto a gente tá jogando. Até que quando ela consegue juntar as 16 fitas e ela vê a última coisa que precisa fazer para eliminar essa anomalia de dentro do jogo, ela não consegue. O Glitch Trap acaba utilizando toda a tecnologia que acabou aprendendo ali, tanto a parte da realidade virtual, e também acaba infectando a pessoa que tá utilizando o óculos. E aí então ele acaba infectando a cabeça da Vanessa, entrando dentro da mente dela. E aí nasce a segunda personalidade dela, chamada Vanny. Ah, coelha ruim! E só aparece 10 minutos pode ser que agora a gente tenha terminado a primeira parte do Help Wanted e agora a gente tem que voltar pro FNAF Special Delivery, que vai ter detalhes lá, até a gente voltar no Help Wanted daqui a pouco com a DLC Curse of Dredgebear. O que aconteceu foi o seguinte: da mesma forma que a Silver Parasol foi chutada pela Fazbear Entertainment, a equipe da Ana Coentro também. Toda a parte dos dados, as informações, tudo banco de dados, o escaneamento foi agora passado para a mão da Fazbear Entertainment. E ainda assim, eles decidiram fazer o lançamento do jogo. E só por vias de curiosidade, vocês vão ver agora o ARG de FNAF. Sim, existiu e é justamente no Special Delivery que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Antes do lançamento oficial do serviço, que chegaria apenas em novembro, a Fazbear Entertainment acabou disponibilizando alguns bilhetes exclusivos. Eu posso dizer que eu até recebi, vou estar mandando até pro editor. E aí um usuário poderia pegar esse bilhete e, portanto, ter acesso antecipado à entrega. Esse acesso antecipado aconteceu em setembro e acabou que nem tudo estava do jeito que deveria estar. Os robôs acabavam agindo de forma duvidosa e os animatrônicos que foram entregues ou que iam nas casas das pessoas estavam agindo de forma totalmente diferente do que a programação era para estar ali, bonitinha, aquela coisa toda. Alguns incidentes gravados e postados até no YouTube. O primeiro deles foi gravado no dia 2 de setembro, onde um dos assinantes desse acesso antecipado gravou mensagens misteriosas vindo do seu celular. Tudo isso e alguns outros detalhes foram feitos para fazer um ARG. Meio que não foi pra frente, mas era um negócio bem divertido na época você receber do nada um e-mail da Fazbear Entertainment e tipo, não vai levar nada pra história, é só realmente um documentário que eu tenho que falar pra vocês que tem, né, esse pedaço da história. Que eu quero que vocês entendam que é o seguinte, enquanto nós estamos jogando, os animatrônicos vêm de forma do celular, no universo do jogo, o Special Delivery existe para que os animatrônicos fossem até a casa das pessoas, entendeu? E aí os animatrônicos iam fazer uma entrega especial, é isso que eu quero dizer. E aí o animatrônico aparecia, o negócio não estava testado e acabava acontecendo um ruim com a pessoa que recebeu um animatrônico dentro de casa. E agora nós estamos em outubro deste mesmo ano, onde a DLC Curse of Dredgebear é lançada. E aí então a Vanessa joga a DLC Curse of Dredgebear e no final vemos que a Vanessa tem uma conversa com William Afton. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Ela entende. Yes, I have it. Ela tem. I made it myself. Ela tem porque ela I fez. think you would like it. Ela é a máscara. No one suspects anything. É, ninguém vai suspeitar de uma loucura dessa. Don't worry. É, fica de boa. I'll be ready. Ela tá pronta. And I won't let you down. Ela decepcionou. Spoiler. It will be fun. Ou não, né? E outro grande Ele detalhe da saiu vivo DLC por aí, né? é justamente que tem o easter egg do It's Me, ou seja, indicando muito provavelmente que Cassidy Golden Fred também foi escaneado e estava junto com o Afton. Mas o que aconteceu com a Cassidy ia ser um pouco mais esquisito. Mas enfim, depois de tudo isso, a Vanessa, que era só uma mera beta tester programando as coisas, a Fazbear Entertainment decide contratá-la de uma vez. Também pelos seus esforços e também pelo belo trabalho que ela fez
emprego? fazendo tudo, Sim. né, pro Help Wanted acontecer. E agora, com William Afton dentro da sua mente, ela foi contratada para ser segurança da empresa, onde agora ela vai monitorar as coisas pelo computador e ela vai trabalhar no terceiro andar da Fazbear Entertainment, junto com o rapaz do departamento de TI, que é o Luiz Cabreira. E agora que a gente tá vendo os e-mails do Special Delivery, Você foi ali se também vai falar apaixonar que pela o mulher vírus dos William cabelos Afton acabou Raibondash, mano. contaminando os sistemas de serviço e começou a produzir de um jeito paranormal Spring Traps em massa. Eles são extremamente agressivos e possuem lembranças do que aconteceu na Ultimate Custom Night, já que ele fala várias coisas que tem lá naquele jogo. E também possui meio que carne dentro dele, simulando como se fosse o próprio Afton. A Fazbear Entertainment até o momento não tem conhecimento do que tá rolando e vai trabalhando normalmente. E é então que no mês seguinte, a Fazbear Funtime Service, ou Special Delivery, lança oficialmente para todos, não apenas para as pessoas que tiveram o ticket de acesso antecipado lá daquele ARG que eu falei pra vocês. E aí, enquanto a gente tá vendo os eventos do trailer, que é justamente o Markiplier apresentando, claro, não é um Markiplier, é só um apresentador, não é ele dentro da lore de FNAF agora, ele acaba falando do que tá acontecendo e como é que é essa Fazbear Funtime Service. E aí o problema é que o assinante, que é atacado violentamente e simultaneamente por todos os robôs de serviço que estão presentes no jogo, que até naquela época eram Fred, Bonnie, Chica, o Cupcake, Foxy, Balloon Boy, Plush Trap, Circus Baby e Spring Trap, sendo todas réplicas graças às placas de circuito que foram escaneadas lá na Ana Quento, lembram? Grande Mesmo escapando Ana dos Quento. animatronics e tendo a casa repleta deles, a Circus Baby vem e acaba matando ele no final. Bem, apesar desse trailer e dessas coisas loucas que a gente viu, o nosso personagem durante a gameplay é basicamente mais um de tantos assinantes da Fazbear Funtime Service, como indicado pela descrição do jogo, e aí então, né, a gente assina o termo de serviço para ser para sempre. You may now look forward to the excitement. Você agora acabou de assinar que é... 999 anos para ser mais preciso. Bom, e agora até a gente Tá chegar bom. no Security Breach, a gente vai ter que ver os e-mails do FNAF Special Delivery. É um Tá bom certo que eu já tempo. falei de alguns deles aqui para vocês entenderem, e vamos já justamente para a assessoria de equipe de serviços de e-mail da Fazbear Entertainment. E justamente quem está mandando isso é o escritório de junta jurídica da Fazbear, onde ela manda um e-mail para todos os funcionários informando que tem algumas complicações técnicas acontecendo e devido a elas, o servidor de e-mail da Fazbear está mandando alguns e-mails para destinatários errados. Esse é meio que a desculpa da gente estar tendo essas informações dentro do jogo. E aí ela avisa que caso você receba algum e-mail que não é destinado para você, você tem que caminhar para o destinatário correto ou leve ao departamento de TI. E aí se você ler o e-mail e não for para você, por conta das políticas da Fazbear, você está sujeito à demissão caso quebre essas regras. E depois nós temos um demissão. e-mail explicando o Anim Stealth, que é um módulo desenvolvido dentro da Fazbear Entertainment que faz com que o animatrônico fique invisível, possibilitando, né, que só alguns efeitos visuais apareçam na câmera quando apontada diretamente pro robô. Bom, isso aí é mais para explicar as coisas do porquê os bichos ficam invisíveis quando vocês estão vendo pela câmera. Mas é claro, isso não evitou que a Fazbear recebesse muitas reclamações também, né, por conta do comportamento agressivo dos animatronics, que segundo os clientes, né, tem cabeças girando e danos à propriedade das pessoas. Um negócio completamente terrível. E é aí então que a Fazbear acaba mandando como se fosse um Imagina guia de um soluções de Fredão problemas, girando a falando cabeça. como você tem Vou que te lidar matar, com vou te cada matar, vou te animatronic. matar. Alguns e-mails dentro do Special Delivery vão só te ensinar basicamente o que você tem que fazer para lidar com cada bicho. E é justamente por conta do módulo e também por conta desses problemas, você pode lidar com o que o comportamento do animatrônico tá apresentando e o que você tem que fazer para fazer com que ele pare de agir daquela forma. Então é tipo, ó, se o animatrônico fizer isso, caso ele tenha problema, você faz isso para fazer ele parar. Por conta desses bugs e desses problemas, é evidente que a Fazbear sabe o que tá acontecendo e o porquê que os bichos estão tão irregular assim. acho Então que ela deu acaba bosta. inventando essas desculpas e Cara, vai os deixando rostos os relatos é dos maravilhoso clientes como algo desse incrivelmente raros. Mas é aí então que Em ela tem a todos ideia esses de anos fazer que dessa os indústria assinantes do vital, pacote Eterno acabem recebendo justamente a multiferramenta de reparo e diagnóstico 2.0. Não tem o eletrizador, tecnicamente falando, porque as versões mais antigas do AR tinham, apesar de que o eletrizador provavelmente ainda é canon pela época. Mas a multiferramenta ela tem o eletrizador, onde você pode aumentar a potência elétrica para justamente reduzir a durabilidade do robô, os escudos que vêm para proteger o assinante dos animatrônicos, o equipamento de multiferramenta, né, para você, sabe, ativar reforços que podem ser usados nos encontros, e também é informado que os animatrônicos
que estão no pacote Eterno possuem uma maior durabilidade para que, segundo a Fazbear, cheguem seguro na casa do usuário. Meu Com Deus. todos esses acontecidos, delícia. os animatrônicos, as coisas ruins do Special Delivery, o nosso personagem tenta se desinscrever do serviço, mas não dá certo. E mesmo tentando Vai de não. novo e de novo, a Meu nome é Fazbear Net. faz algumas alterações nos seus acordos legais, onde, devido a essa insistência, eles estão removendo o direito do jogador de acessar a parte de atendimento do cliente ao vivo e também removendo qualquer direito de apelar às decisões tomadas por nossa unidade de resposta ao cliente. Resumindo, você não tem como sair dessa. Os animatrônicos vai vir e você tem que lidar com eles. E Se enquanto vira, nós meu estamos querido. no meio desse pacote eterno, a Fazbear Entertainment vai mandar alguns e-mails errados e um desses e-mails vai estar totalmente distorcido, falando a respeito de um negócio muito esquisito Ó o remanescente chamado Remnant, ou o resíduo. E esses e-mails distorcidos muito provavelmente estão sendo enviados pelo GitTrap. Nisso, é possível que em raras ocasiões, o Remnant, o resíduo, pode sair dos robôs derrotados, como forma de uma nuvem e tudo mais, onde um ser humano pode pegar manualmente essa nuvem e colocar onde desejar. Mas o grande problema é que se você vê esse resíduo no ar, tem também uma parte sombria, e se você pegar esse Dark Remnant, você acaba ativando um bicho esquisito. Juntando uma certa quantidade desse negócio, isso pode anexar o cliente Shadow e aí Bonnie. invocar o RWQFSFASXC. Sim, eu tô lendo isso porque o nome desse bicho é um absurdo. O Shadow Bonnie, que pra derrotar ele é só você jogar a luz na cara dele algumas vezes que ele vai sumir. Esses incidentes aconteceram com vários outros clientes e é garantido que nem todo mundo saiu vivo. A Fazbear também, nesse meio tempo, coisa acaba saudável, mudando os né? contratos de serviço. E a mudança mais importante é que você não pode mais cancelar o serviço, substituindo esse processo automático pela revisão humana, para garantir que nenhum cancelamento tenha sido feito acidentalmente. Meio que a Fazbear manda que, se os clientes tiverem dúvida, é para conferir de acordo operacional que ele recebeu ao se inscrever no serviço de entrega, basicamente te aprisionando nesse serviço mais ainda. E depois do serviço já estar rolando, finalmente a Fazbear descobre sobre os Spring Traps. Easy, que é do serviço de atendimento ao cliente, acaba tentando relatar ao Tristan justamente que tem vários relatos de clientes falando que tem muitas coisas esquisitas acontecendo, uma espécie de coelho vintage e com um cheiro desagradável chegando na casa das pessoas, e não sabe o que fazer para resolver ou para responder. Não é relatado, mas as teorias que a galera acabou fazendo é que a Fazbear acabou descobrindo que tratava-se do Spring Trap e também um animatrônico que não estava planejado para ir para casa das pessoas. Essa teoria sugere que a Fazbear começou o projeto de eliminação desses modelos, e esse projeto a gente acabaria vendo num evento que teve no Special Delivery chamado Sizzling Summer, que é justamente o da lança-chamas e também da Baby com a barriga de fornalha. Depois de um tempo, a Fazbear acabou atualizando o seu serviço, né? Caraca, com mais que loucura, personagens mano. que iriam pra casa das pessoas. Com Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Funtime Fred, Bombom e Balora. Até o animatrônico versão de verão do próprio Fred original. E também no dia de São Patrício veio o Shamrock Freddy. E também, no futuro, talvez, Left. O importante desse detalhe é mostrar que isso tá acontecendo ainda antes do Security Breach, vendo que o DJ Music Man, ele consegue andar pelos lugares e tal. Só que na época, a Fazbear tinha dificuldade de programar os animatrônicos para fazerem isso. E o primeiro teste foi justamente a Mangle no Special Delivery. Essa programação é a mesma programação que foi utilizada depois no DJ Music Man. Não exatamente a mesma, mas a tecnologia dos animatrônicos andarem pelas paredes, melhor dizendo. Agora tem um negócio um tanto quanto interessante. Essa corrida a foi Nora, foda. ela vai falar pro Charles, avisando que a equipe de pesquisa e desenvolvimento não testou os animatronics. Isso porque, pelo padrão que estava vindo dos e-mails, a equipe de beta testers, elas estavam encarregadas de fazer os testes em todos os animatronics. Mas parece que mesmo eles apresentando erros e falhas e diversos problemas, o negócio meio que foi passado para frente. É como se alguém tivesse aprovado o negócio todo e o negócio foi só sendo empurrado com a barriga. O Charles, ele responde isso dizendo que os testadores estão reclamando justamente que os bichos são extremamente agressivos, mas ele vai avisar para que não se preocupe, que o negócio vai ser resolvido. E agora teremos alguns eventos dentro do Special Delivery pra gente descrever. Agora a gente tem um evento de Páscoa, onde eles fazem uma parceria, né, pra ter uma loja de doces. Cara, eu vou e instalar guloseimas, esse com bone jogo. de Páscoa, justamente todo o chocolatão das ideias. Só pra ver parece essas que tudo paradas, foi tá ligado? por água abaixo, já que uma madrugada, os animatrônicos ativaram, eles quebram a vitrine da loja e acabam escapando pra cidade. Bom, esse comportamento mais agressivo foi explorado quando o cliente, né, o jogador, enfrenta ambos, eventualmente as réplicas,
fábricas desses modelos desapareceram depois da cidade. E a loja de doces era também um antigo escritório da Fazbear Entertainment. Depois de um tempo, já no Natal, tivemos o Fred Frostbear Esse e eu outros vi. bichos de gelo, né? Também com a Toy O Fred Chica, Frost que era foi, eu originalmente instalei ficar pra fora do ver. serviço, Eu e ela lembro. voltou de vez, né? Se tornando a mais cara da loja. Enfim, depois disso a gente teve também o evento de Verão Escarlate, que é justamente o Sizzling Summer, que foi justamente nas férias de julho, onde a teoria é meio que apresentada falando que a Fazbear Entertainment pode ter feito justamente esses animatrônicos pra acabar com aquela infestação de Springtrap que teve, né? Eliminando esses bichos que estavam invadindo a casa das pessoas. Mas isso é só teoria. Tem o Endo que joga fogo e queimaria os Springtraps, e também a Baby que pegaria os restos queimados deles e queimaria dentro de si. Isso meio que deu certo até, né, que os modelos Springtraps acabaram sumindo. Entretanto, não funcionou como eles esperavam. Mesmo pegando fogo, o Springtrap continuava vivo. Para piorar, o reconhecimento facial do Endo deu defeito, o que no processo fez ele identificar modelos Chica, como também sendo modelos Springtrap, colocando eles Ixi. também para baixo Aí do fogo. vira- Assim nascendo a Scorching Chica. Esses 4 personagens foram relacionados ao fogo, também ficaram por um tempo durante o serviço do Special Delivery. Aí vira os Depois de bichos agosto, a pegando Fazbear Entertainment notou que muitos modelos Springtraps ainda sobreviveram, mesmo queimados. Mas isso não importa, a Fazbear tinha outros planos ainda para fazer, que seria um circo. Mas antes de chegar nisso, Golden Fred foi criado para justamente entrar no Special Delivery. Golden foi criado pela Cassidy, que é o C dos trailers e também de outras referências lá naquela época, lá atrás e tudo mais. Da mesma forma que o William Afton fez vários Springtraps, Cassidy fez versões paranormais do Golden Fred, também extremamente agressivos. E por fim tivemos o evento do circo, dentro do Special Delivery, onde foi colocado alguns personagens de forma, sabe, de um picadeiro, aquela coisa toda. E também no outro ano tivemos o Encore, que foi justamente meio que uma repetição do evento, sabe? Eu vou ter que bis, instalar, trazendo só pra outros ficar de olho detalhes, nisso outras aí. coisas legais, sabe? Fazendo os animatrônicos ficarem com skins diferentes. E nessa nova atração teve o Great Escape do Golden Fred. A Fazbear pegou uma réplica paranormal do Golden Fred, feito pela Cassidy, colocaram uma camisa de força e também algemas e outros objetos para prender e colocar em um tanque de água. E aqui entra os eventos da DLC, onde o cliente está nos bastidores do serviço e precisa sobreviver a Ballora, o Foxy e o Golden. Ok, eu sei que vocês devem estar olhando, tipo, você tá descrevendo o evento, mas pra onde a história tá andando e tudo mais. A história que eu tô descrevendo os eventos do Special Delivery. São os eventos e as coisas que rolaram, né, dentro do jogo de celular, as skins e tudo mais que iam pra casa das pessoas. Mas agora nós vamos voltar, acredito, pro que vocês realmente querem ver. Vamos voltar então pro Pizzaplex, que agora ele ficou pronto. Fred Fazbear Mega Pizzaplex está feito. É agora. Nele temos várias atrações para crianças e adultos se divertirem, como Fazer Blast, o boliche do Bonnie, o Chicas Que eu não Bacon, joguei o Laser boliche, tô Size, muito Roxy triste. Raceway, Montes Golf, o El Chips, o Fast Cage, o DJ Music Man, a Superstar Daycare e muitos outros lugares para você se Daycare, eu quero divertir e distância. comer. Basicamente um shopping enorme, todo tematizado da Fazbear. Bom, o local tem como atração seus animatronics, os Glam Rocks, que seria Fred Fazbear, Bonnie, Chica, Roxanne Wolf e Montgomery Gator. E também Sun and Moon, para fazerem o entretenimento para as Escutou crianças esse mais barulhinho? novas. E é claro, Terminou o de DJ Music renderizar. Man, o animatrônico que tá lá na Fast Cage. O Pizzaplex pode até mesmo hospedar festas do pijama lá dentro da Daycare. E também no Pizzaplex tem uma área na Rockstar Row, que é como se fosse um museu com as peças originais dos Classics Animatronics, que posteriormente algumas delas foram pegas pelo Blob, pelo menos é o que dá a entender. O Blob nós vamos chegar nele também daqui a pouco. Opa. E as carcaças eram as mesmas que a empresa do Special Delivery lá da Ana Coento, e agora dentro da Fazbear Anacoentro. foram utilizadas para serem escaneadas. E agora que entra também o paralelo dos e-mails do Luiz Cabreira com a Vanessa. Eu tô O Special cabreiro Delivery com esse tem uma Luiz série Cabreira. de e-mails que vão relatar um Piadão. possível flerte do Luiz pra Olha lá. cima da Vanessa. É O primeiro lógico. e-mail é sobre o Luiz ter sido avisado sobre uma red flag, que é como se fosse alguém que acabou violando uma das políticas da empresa de acessar alguma coisa que Quem não era não permitido ia no se horário de apaixonar trabalho. por uma mulher E aí, com cabelo o que de mencionou Rainbow- justamente foi Rainbow uma Dash? palavra que a Vanessa acabou procurando. A palavra era tortura. Isso soa o alarme que foi mandado para ele verificar, já que ele é da parte de TI e tem que cuidar de todo mundo. A informação que ele tem é que a Vanessa estava comprando um calendário com uma parte de Viking Blood Eagle, que é justamente uma águia de sangue, que eu não quero nem mostrar, editor, nem pensem por isso aqui, pelo amor de Deus. E Não bom, coloca. a empresa não vai proibir de você comprar coisas Eu online coloco. utilizando Não, o computador mentira, fora do horário
horário do expediente e o trabalho sendo feito corretamente. Mas ele chama a atenção dela e também chama para tomar um café para eles conversarem a respeito disso. No segundo e-mail, o Luiz ele vai usar palavras como conformidade, já explicando para Vanessa que não vão soar o alarme. Mas a frase como induzir a conformidade em seres humanos ou como induzir a autoconformidade vão chamar a atenção e vai ativar o alarme, né, de palavras meio perigosas. Ele diz que após essas pesquisas, a Vanessa também pesquisou por ajuda, o que literalmente não iria dar respostas para ela. Ele novamente convida para tomar um café e para falar sobre a política da empresa. O terceiro e-mail, o Luiz começa agradecendo a Vanessa por ela estar seguindo os conselhos dele sobre os termos e pesquisas, já que estava dando tudo red flag. Entretanto, ele cita que recebeu um novo alarme e ficou preocupado achando que algo estaria acontecendo com ela, pois em um dia ela procura flores e padrões de migrações das abelhas e no dia seguinte está pesquisando por até que ponto o ser humano pode ser cortado ao meio antes de perder a consciência. O Luiz deduz que ela esteja escrevendo um roteiro de algum filme ou coisa do tipo. No quarto e-mail, o Luiz diz que viu que a Vanessa pesquisou por máscaras de borrachas masculinas humanas realistas e ele tá curioso pra saber o que tá acontecendo. Ele pergunta se tá sendo feito pra algum filme ou algo assim, ou também alguma performance, sei lá. No final ele diz que qualquer coisa que eles ainda podem tomar um café e resolver essa questão. Sai e agora fora, nós temos também o paralelo da Vanessa usando a credencial de um funcionário da Fazbear, como se estivesse se passando por outra pessoa. V_A entra em contato com o Steven, justamente lá da parte do Special Delivery, após dias desde que o vírus começou a afetar os sistemas. Ela finge se passar por um representante sênior do suporte técnico da Fazbear Entertainment. Diz que avisou o Jim sobre a preocupação do Steven a respeito do vírus e pede acesso total aos sistemas para que possa removê-lo o mais rápido possível. O Steven avisa a todos da Fazbear que mandou o contato e diz que a representante quer acesso total, mas por medo do vírus, ele quer garantir que a credencial é de fato da Fazbear. Mark responde avisando que checou a credencial e é de fato realmente da empresa. O Steven agradece e diz que já estavam na hora. Bom, o Steven dá a permissão, né, então, para Vanessa acessar todo o sistema e o Steven responde, né, a V_A, que ao mesmo tempo fez com que Ana e Mark vissem essa mensagem. Esse Steven, ele vai dizer que estava só se defendendo desse tipo de coisa, mas até agora eles não conseguiram tirar a coisa que acabou infectando esse sistema. A Ana acaba perguntando o que tá acontecendo, que é lá na empresa do que rolou lá do negócio, lembra? Que eles estavam fazendo o Special Delivery e foi passado para outra equipe. E aí, então, ela tava querendo saber o que tava rolando. O Steven responde que o Mark verificou as credenciais, era realmente da Fazbear. E alguns minutos depois, o Mark responde que é melhor do que isso. Ele informa que a VA isolou o vírus em um lugar agora, mas não entende o porquê do vírus não ter sido destruído. Mas não importa, ele ficou fora dos servidores. A Ana informa que o Mark disse que o vírus também está finalmente eliminado. E Daniel pergunta se isso significa que não precisa ir ao escritório, mas a Ana diz que não precisa. Aí depois tem, né, o próximo e-mail. Mark alegremente diz que o vírus está finalmente 100% eliminado do sistema, e em paralelo a isso, o Luiz está mandando os e-mails, tá ligado? Querendo falar com ela. Todos comemoram o fim do vírus, né, depois de mais alguns e-mails, e o Steven diz que entrará em contato com o Jim para resolver as pontas soltas. O próximo e-mail ocorre mais ou menos no início da semana, né, alguns dias depois que o vírus foi eliminado. O Luiz manda uma mensagem de novo para Vanessa, e ele diz que aparentemente não irá no trabalho hoje, o que é uma pena, pois a Vanessa ilumina o escritório para ele. Tá, o cara é absurdo, gado pra caramba, mas enfim. Mas é mais problema ainda, pois ele precisa falar com ela. Isso porque aconteceu um problema, onde a Vanessa acabou criando um endereço de e-mail no departamento de TI para si mesma, utilizou credenciais da empresa, que é a V_A, para entrar em contato com o subcontratado Steven Wilson, o pessoal da equipe lá do Special Delivery que fez o negócio antes e tudo mais, lá da Ana Quento, e acessar o sistema dele. Luiz diz que certamente foi uma falha ou algo do tipo, ou seja, ele acaba defendendo a Vanessa. Como eu falei, ele tava completamente louco por ela, querendo conversar com ela, talvez pelo trabalho, mas também com outras intenções, e a Vanessa começou a agir dentro da empresa, tentando realocar ou falar com algumas pessoas e também pegar o tal vírus, entre aspas, que tava infectando outros computadores, sabe? Ela tava começando a ter bastante acesso para justamente fazer o plano dela dar certo. E é justamente aqui que a Vanessa, com todo esse poder, conseguindo manipular e tendo todas essas informações, ela vai então fazer mais coisas dentro da Fazbear Entertainment e agora a subcontratada da equipe da Ana. Bom, a Salib, ela vai avisar isso porque ela vê o que tá acontecendo, ela avisa a dona da empresa, o Marco, Daniel e Steven, toda a equipe, né, que tava lá fazendo o Special Delivery, pra comunicar que o usuário acabou de mandar um comando. Alguém está usando o sistema para dar comandos incorretos
diretos aos animatronics, o que explica que eles estavam tão agressivos. Quem fez isso? Vanessa. Daniel responde dizendo que alguém desligou os recursos de segurança e agora ele não consegue ligar mais nada. A Ana confronta a Salib e diz que a Salib tinha dito que todos os vestígios do vírus foram eliminados, mas não foi isso que aconteceu. A Salib diz que sim, o vírus foi eliminado, e a Ana também pergunta se a V_A estava ainda dentro do sistema pela Fazbear Entertainment, sabe, acessando as coisas ali. O Mark diz que não tem como informar isso, pois ele acabou de perder o acesso de administrador. O Mark não consegue mais desligar o sistema. Na sequência, ocorre que um usuário com a credencial de _pizzaplex manda um e-mail para todos os funcionários, anexando um arquivo de dados chamado block_128, que na verdade se revelou sendo um vírus em potencial. Junto a isso, tem a lista de aniversariantes do terceiro andar, onde Vanessa, Luiz e Jim e outros 10 funcionários trabalham. Junto da lista de aniversariantes está uma mensagem sobre a cozinha do escritório, citando sobre como ela é compartilhada e falando 5 regras que os funcionários precisam seguir e 3 grupos do retiro da empresa, junto com os funcionários que fazem parte desses grupos. Mas o principal, há também um registro de incidente de segurança do mês de setembro, data das 2h40 da manhã, do 1/9 até as 3h30 da tarde do dia 16/9, o que mostraram para os funcionários JB, A_L e V_A, que a Vanessa se passou por esse usuário anteriormente. A senha de um desses usuários foi redefinida, justamente a galera tentando reacessar o sistema, e também no dia 14 aconteceu de novo, e então o JB rejeitou o pacote de dados do dia 1, mas no dia 7 ele teve sua conta bloqueada e conseguiu alterar a senha. No dia seguinte, dia 8, seu dispositivo foi digitalizado devido à suspeita de malware, mas o malware foi eventualmente removido. No dia 16 aconteceu de novo que sua conta foi bloqueada, dando erro de usuário, mas ele consegue redefinir a senha. Já a VA, sem querer, aceitou o pacote de dados, mesmo sabendo que tinha o vírus. Basicamente, essa parte que pode ser muito confuso, o que tá querendo dizer é, o vírus esse aqui não é o Glitch Trap, é um outro vírus para pegar o acesso do pessoal para poder pegar as informações que ela precisa. A Vanessa, ela sabia do que estava fazendo, ela que passou o vírus pro pessoal para pegar o acesso. Então, tipo assim, ela passou para ela mesma para ninguém suspeitar dela, para ninguém, sabe, falar, olha, meu Deus do céu, olha só o que você tá fazendo aqui, entendeu? Então é mais isso. Esses e-mails, essas trocas que e tudo coisa, mais, é não? para ela continuar tendo acesso e também pegar, sabe, as informações que ela precisa. Com toda essa manipulação de dados e informações do usuário, a Vanessa, ela conseguiu se camuflar. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa E aí, aí então, é manipuladora, o Luiz manda hein? um e-mail para ela perguntando se ela tá bem. Ah, e aí Cabreira, ele tá avisa bem que chegou pra um caramba. pacote no escritório de uma loja de tecidos que foi mandado para ela. E ele pergunta se ela tá fazendo uma fantasia. Então, ela conseguiu o acesso das informações da equipe dentro da Fazbear Entertainment, começou a pegar as informações, a bloquear os usuários, a passar o vírus, tudo isso para pegar as informações que o Special Delivery tinha, justamente de ter escaneado partes e tudo mais que vocês viram, que virou William Afton. Fora que também ela conseguiu infectar os animatrônicos para justamente fazer com que eles fossem na casa das pessoas, fazer tudo ruim que eu descrevi agora há pouco para vocês. A culpada dos animatrônicos estarem totalmente desequilibrados e irregulares é a Vanessa. No Special Delivery, ela faz toda essa maracutaia e consegue se esconder. Com toda essa bagunça que vocês ouviram, o departamento de marketing da Fazbear sofre uma reestruturação. Eles vão reorganizar algumas pessoas de dentro da empresa. E aí, então, eles acabam colocando novos funcionários. E aí, o Luiz Cabreira passa pro departamento de marketing. Opa! E aí, então, ele não tem mais todo o controle também de proteger a Vanessa. Lascou, hein, Cabreira? Ou talvez, né, ela até queria que isso acontecesse. Mas o que rolou mesmo é que o Luiz ainda tinha contato com a Vanessa. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. E é justamente aqui na bagunça toda, a Vanessa, ela vai fazer as sessões de terapia, justamente para ser apontada para um novo cargo, que aí é um seria do CD que você Pizzaplex. pega lá Ou seja, ela teria mais responsabilidades para poder seguir. Então a Fazbear decide fazer as sessões de terapia nela. E é aqui que a gente entra justamente no Five Nights at Freddy's Security Breach. Justamente em paralelo dos CDs que são gravados, que a gente encontra, sabe, nele, andando no Glamrock Freddy com os olhos da Roxane, a gente anda
pelo tô nem jogo e zoando. vai ver os CDzinhos que estão espalhados pelo lugar. Cada CD tem uma informação muito importante e a gente vai explicar cada um deles pra vocês. Mas não só os CDs que foram gravados da terapia da Vanessa. Existe talvez a ideia do paciente 46, que talvez não seja a Vanessa, seja uma outra pessoa. Enfim, vamos pro primeiro CD com a primeira terapeuta chamada Mary Schneider. Ela disse que a Vanessa, apesar de fazer um ótimo trabalho, detectaram um histórico de mensagens criptografadas entre ela e uma outra pessoa, o Glitch Trap ou o paciente 46. No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. A terapeuta afirma acho. que vê a conversa dela com o Luiz, mas diz também que tem uma conversa com uma outra pessoa. O segundo CD é justamente falando desse paciente 46, onde a Mary Schneider vai estar conversando com ele, falando a respeito que, olha, eu sei que você não gosta de claridade, eu vou fechar aqui as cortinas, e a terapeuta alega que, já que não tá falando da mesma forma que nem a última vez, e que isso não seria tão produtivo. Se o paciente não cooperasse, a terapeuta poderia ser mandada embora por não dar os resultados que o pessoal quer. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? E ele parece que tá achando graça. Tipo, ele não se importa com a terapeuta. O terceiro CD agora é com a Vanessa e parece que a terapeuta foi trocada pela Riley Lawrence. Perdeu E ela tá o cargo. surpresa de ter, né, uma troca de terapeuta no meio, né, do tratamento, ou pelo menos do apontamento que ela tá fazendo. I don't know you. What happened to... E ela diz para não se preocupar, pois eles se conheceriam, né, conforme o tempo fosse passando. A terapeuta explica que já tinha lido os arquivos da Vanessa e fala do pai da Vanessa chamado Bill. Fala que Bill jogou sujo na custódia da Vanessa, fazendo a mãe parecer uma pessoa ruim para os Bora, outros. Bill! Ele tinha feito isso manipulando a Vanessa e a terapeuta diz que algo aconteceu com a mãe da Vanessa após o divórcio. I was supposed to be a good girl. Não se sabe o que é, o CD fica todo na estática, não dá pra entender o que aconteceu com a mãe da Vanessa. O quarto CD é justamente do paciente 46, que também não quer falar com essa nova terapeuta. Riley também vai perceber que incomoda o aroma de flores. Ela também percebe que ele tá agindo de forma estranha e também se senta muito desconfortável na cadeira. E mesmo essa nova terapeuta chamada Riley perguntando se, pelo fato da Mary não estar ali, isso incomodava o paciente 46, ele não parece estar surpreso, né? Pelo quem menos é esse diferente merda da aí, primeira velho? que ele acabou vendo. Eu E tô- lendo eu os deixei arquivos alguma coisa dela, escapar? ela diz que o Gregory não é um causador de problemas. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? Até menciona que o paciente 46 é quase como se fosse um hacker. Voltando para Vanessa, no quinto CD, Riley recebe uma mensagem à noite sobre a própria Vanessa. E foi Pera meio aí. perturbador. O departamento de TI disse que as comunicações não relacionadas ao trabalho estavam vindo do computador da Vanessa. As mensagens que a Vanessa com a terapeuta estavam ali, né, sendo ditas, pareciam de natureza manipuladora. E ela pergunta quem é que está mandando essas mensagens para ela. Tua Vanessa mãe. apenas responde que recebe mensagens de muitos amigos e que ela gosta quando o Luiz escreve pra ela e ele é engraçado. A terapeuta apenas diz que Vanessa sabia de quem estava falando e não era o Luiz. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Porra, chamou na Why won't chincha. you open up about it? E que essa pessoa tem hackeado os arquivos pessoais da Vanessa. Voltando no sexto CD com o paciente 46, ele vai mais uma vez na consulta e ainda tem uma troca da terapeuta. Trina Welch é a terceira terapeuta dessa bagunça toda. Ela diz que leu os arquivos e já estava meio que preparando, falando que as outras terapeutas têm já um trabalho com ele, ou seja, o negócio poderia continuar sem problemas. Tem um o paciente trabalho com 46 pega um doce que tá dentro da sala e dessa vez parece que está mais calmo e relaxado. Trina também vai falar que já tinha falado sobre os pais do paciente e o que aconteceu com eles foi trágico. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past.
Ela também diz que o 46 passa bastante tempo falando sozinho com ele mesmo e a terapeuta recomenda ao paciente a falar consigo mesmo para entender melhor também o que aconteceu no seu passado, sabe? Continuar com isso, para ele poder entender o que aconteceu com ele e também, né, para que ele pudesse esquecer e seguir em frente. É o Gregory, essa terceira terapeuta agora também vai falar não com a Quem Vanessa. É que esse moleque é o Gregory? Pra ela e ela nega porque é um amigo do calorias Gregory e tudo mais. A terapeuta ela estranha um pouco, mas segue a sessão. Ela sugere que a Vanessa poderia fazer um teste de Rorschach, que é justamente aqueles borrões de tinta que formam como se fosse um desenho. A Vanessa primeiro vê uma casa na árvore. I like to sit outside and read. Grande Rorschach. Na segunda, ela vê um besouro. Really? Looks like a face to me. Ainda na terceira terapeuta, agora falando com o paciente 46, ela vai perguntar se ele pensou mais a respeito da última sessão que aconteceu em off. A gente não tem, né, o que aconteceu nessa sessão. O paciente tinha dito que estava triste e assustado sobre o que tinha acontecido com ele, e a terapeuta pediu para que ele anotasse o que tinha deixado triste e também com medo. Até comentou que ela fazia a terapia das pessoas de todas as idades e que cada uma reagia de forma diferente. A pergunta até se o 46 conseguisse processar esses sentimentos. How do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? No CD9 nós temos a Vanessa falando que gosta do cheiro de flores. Trena até pergunta se ela já tinha plantado algumas e tudo mais. A Vanessa só fala que trabalhava muito. A terapeuta concorda, né, falando que pô, ela trabalha mesmo pra caramba, e diz pra Vanessa ter um hobby ou fazer alguma outra coisa, já que ela anda trabalhando demais. Ela já e até usa o exemplo que ela tinha, sabe, um ateliê no porão. E a Vanessa responde: I don't like dark basements. A terapeuta ainda vai continuar falando com a Vanessa no próximo CD, onde parecia que ia cochilar de tão confortável que tava na cadeira. A terapeuta pega um arquivo dizendo que a Vanessa trabalhou até tarde, há umas 2 semanas, ou não trabalhando, entre aspas. Ela pergunta se a Vanessa já está pronta para dizer com quem ela estava interagindo. A interação estava ficando séria. A terapeuta até pergunta se essa interação estaria distraindo ela do trabalho. My work is important. There's a non-disclosure agreement. E agora, nesse CD, as coisas ficam bem mais apertadas. A Vanessa fica somente olhando para a janela e diz que gosta do céu azul. A Trena concorda, mas a terapeuta também fala que parte do trabalho da Vanessa requer que ela faça pesquisas online. E porém, o histórico de buscas diz que a Vanessa tem feito as buscas privadas durante horas do trabalho. Vanessa responde que fazia pausa às vezes para ver essas coisas, mas nada preocupante. Gente, a terapeuta fala que durante essas pausas Vanessa parecia estar comprando algum tipo de fantasia, tá? Um material de pele falsa. Vanessa só faz os murmúrios que não dá pra entender. A terapeuta ainda fala que tudo seria meio que um segredo, mas tudo bem. Vanessa responde dizendo que não podia falar. I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. A terapeuta pergunta se esses sentimentos são a respeito do pai dela. A terapeuta ainda fala que se ela quer ver feliz, ela precisa resolver esse problema. I have. I compartmentalized him. He's locked away. A terapeuta diz que pra Vanessa tentar processar esses sentimentos com um diálogo, sabe? Falando consigo mesma, conversando, sabe? Tentando eliminar isso dentro da cabeça dela. A Vanessa responde que não gosta de fazer isso. E a pergunta final da terapia era: I'd really like to know something about this costume. What's it for? Só dando um paralelo de Para alguns que animatrônicos serve? pra vocês, Para o DJ pegar Music criança. Man, ele recebe como se fosse um módulo de segurança experimental, que é o Bouncer Mode, mas isso foi removido, mas ainda ficou alguns vestígios na sua Agora os programação. bagulhinho E também do- temos o do paralelo Secret Bridge. justamente do Sun and Moon, que ele era um animatrônico de teatro da Daycare e tinha vários truques que fazia apresentação pras crianças, mas quando as luzes apagavam, ele virava o Moon e ficava extremamente atacado. Posteriormente, o Sun foi mudado e reprogramado para virar um atendente da creche, mas muitas de suas funções ainda ficaram lá dentro, dando ainda a existência do Moon, e é por isso que o lugar precisa ficar completamente iluminado. Tem até o livro, né, do Submecanofobia, que vai falar, né, das Bob Dots, parte 1, que vai dar mais detalhes desses dois animatronics, e eles se encaixam mais ou menos aqui, quando o Pizzaplex já está funcionando e a terapia, né, com a Vanessa já tá rolando. E aí, então, tipo, eles deixam alguns geradores dentro da creche, justamente para que o Sun não seja desligado e
fique somente ele andando na creche. E aí, então, se tudo apaga, eles têm que ligar o gerador correndo pro Moon ficar, sabe, mais contido e poder voltar à luz ao normal. E ele, essa né, parte não ficar é tenebrosa. atacado. Porém, é agora que as coisas começam a acontecer dentro do Security Breach também. Não só o paralelo do DJ Music Man e o Sun and Moon, mas também temos aqui Falta algumas 27 informações, minutos, de vambora. mensagens do Security Breach, que vão falar que o Moon foi hackeado e começa a ser muito agressivo com as crianças. Mesmo a Fazbear tentando evitar que ele virasse o Moon por conta dos geradores, eles acabaram não conseguindo impedir que o Moon fosse vir à tona. Pausa. Aí, mano, é uma coisa assim, que é muito bizarro em FNAF. É o fato de você saber que não pode virar o Moon, tá ligado? Não pode virar o Moon, porque o Moon é atacado, ele faz merda, lá. Duas opções. Ou tira qualquer possibilidade dele virar o Moon, ou quebra, joga fora, coloca outro que não tem essa possibilidade de virar o Moon, tá ligado? Mas não, em vez disso, eles mantêm e deixam possibilidades para não deixar acontecer o problema. Em vez de eles escaparem o problema de vez para não dar problema futuro, não, eles tentam emendar com Super Bonder ali e rezar para não soltar. Ah, pelo amor de Deus, Fazbear Entertainment, vocês são os idiotas, tá? É isso mesmo. Play. Sendo muito agressivo com as crianças. Mesmo sendo levado na Parts and Services, ele não conseguiu ser consertado. O Sun tinha conhecimento da agressividade do Moon e a Fazbear, com isso, tentou, né, fazer alguma coisa e cancelou as festas do pijama. That is a party where you lock all the children in a building and they have a slumber party. No one is allowed to enter or leave. It is fun. Fazbear Entertainment no longer hosts lock-ins for legal reasons. Nisso também, para tentar evitar os problemas, a Fazbear Entertainment começa a contratar guardas noturnos para sua Pizzaplex. Tanto que a primeira segurança entra na pizzaria e acaba, né, fazendo as coisas lá, mas as portas são fechadas. E aí depois ela se demite porque ficou tremendo de medo. Com vários outros problemas com funcionários e animatronics, a Fazbear acaba decidindo iniciar o programa Staff Bot. Os robôs faziam várias funções dos empregados, tanto de cozinhar quanto fazer segurança, verificar se todas as coisas estavam funcionando, fazer limpeza, por exemplo. E eles foram tão eficientes que a Fazbear decidiu demitir os outros funcionários no turno da noite. Esses aí, mas beleza. ainda O tem do alguns mapa, funcionários eu quero humanos que seja durante o explodido. dia. E também pelas mensagens vai começar a falar que algumas pessoas meio que ficaram no Pizzaplex até tarde e tentaram até roubar alguns tickets do local. E eles tentaram chamar a polícia lá de dentro porque aconteceu alguma merda, né, colossal com os dois, mas o alarme foi considerado falso, já que eles entraram, né, tentando invadir o lugar para roubar tickets da Fastcade. E é nesse meio tempo que temos também o incidente do Glamrock Bonnie. Glamrock Bonnie foi hackeado pela Vene, pois ele foi até o Monte Golf e também, como o Monte foi hackeado, destrói o Glamrock Bonnie. Infelizmente, o que aconteceu com o Glamrock Bonnie foi desconhecido, mas a gente sabe que o Montgomery acabou substituindo o Bonnie na banda, né, agora como o baixista. Porém, o Hike deixa o Monte mais agressivo e também irregular, uma vez que ele chegou a cair do Montes Gator Golf e perdeu as suas duas pernas precisando de reparos. Ou seja, o bicho já tava quebrado antes. Ele já tava meio estragado por conta justamente da Vene talvez fazendo testes com esses animatronics. Não sabemos, mas sabemos que ele já foi meio que estragado da cintura pra baixo. E a Vanessa, aproveitando que tá mexendo com essa parte de hacking, ela também faz o hackeamento da parte do alto escalão da Fazbear, fazendo uma recomendação pra ela mesma na vaga de segurança no Pizzaplex. Ela consegue entrar mesmo com a contratação reconhecendo que ela não tem a experiência, mas como a ordem veio de cima, ela consegue então ir pra vaga que ela tanto quer. E com isso temos o CD... Pausa! Isso aí é, novamente, é muito louco, porque acho que, se eu não me engano, tá? No outro vídeo, antes de ter esses 3 horas aqui, naquele que era só 50 e poucos minutos, lá da verdadeira história de Five Nights, falava que era alguém do escalão da Fazbear que tinha colocado ela como guarda de segurança, né? Aí ficou aquela dúvida, quem é que colocou? Quem é o verdadeiro dono da Fazbear? Que ainda tem essa opção, né? Porque se realmente todo mundo morreu, né? Harry e os caramba 4 foi tudo de Vasco, alguém tá tomando conta. Quem são esses caras?
Então eu tinha esse pensamento. Agora, nessa linha aqui que o Corey tá passando, foi a Vane mesmo que chegou e falou: contrate essa garota maravilhosa, ela é incrível para o trabalho porque ela é bonita, pomposa, ai meu Deus do céu, que delícia. Aí foram lá e contrataram ela. Então não teve alguém realmente de cima, foi o hackeado. É novamente aquilo que eu falei, 2 linhas aqui, 2 histórias coerentes, né? Só que uma, se realmente fosse alguém da Fazbear grande, que chamou ela pra ser segurança, era mais uma pessoa que sabia das treta toda, que tava realmente ajudando de alguma forma, né? Não sei. Nessa aqui que agora o Corey tá passando, os caras não sabem de nada, é todo mundo bando de burro. E a Vane só tá ali, mano, fazendo os trampinhos. Tá interessante. Play. 12, onde a Trena, que é ainda a terceira terapeuta, comenta da transferência da Vanessa, que está triste já que ela vai ser transferida e acha que elas não fizeram tanto progresso assim. Vanessa poderia solicitar para falar com a terapeuta durante o tempo livre. As sessões não precisavam ser ligadas à empresa e que a terapeuta atenderia aonde fosse necessário. I'm needed somewhere else now. Thank you. Nesse meio tempo, temos mais um bug acontecendo, onde a Glamrock vive comendo lixo. Ela fica atrás do Monte Mystery Mix, inclusive atacando clientes e staff bots para conseguir um pouco. Eles escondem esse mix, né, absurdo, na cozinha lá do boliche do Bonnie, e a Chica acaba comendo lixo, né, várias e várias vezes, para tentar, sabe, alimentar esse bug que tá dentro dela. Mas ela acaba indo parar, às vezes, no compactador de lixo da cozinha. Então o pessoal da cozinha pede para ter cuidado antes de ativar o compactador. E com isso temos o 13º CD, uma e agora em galinha diante os louca CDs são do comer paciente 46. O paciente 46, depois de 7 semanas do início do tratamento, mais uma vez a terapeuta é trocada. Agora é a Georgia Lowe, onde ela vai perguntar pro 46 o que ele gostava de fazer. A terapeuta deduz que Gregory gostava de ficar em casa. Meu Gregory mesmo! Foi instruída a fazer uma pergunta. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. E que estranhamente isso não parecia afetar o paciente. A terapeuta continua dizendo que a polícia não tinha achado nenhuma prova. Ela pergunta para ele como ele se sentia sobre isso e se a terapeuta deveria andar vigiando as costas dela. O paciente parece que acha engraçado. Bom, não temos uma prova de quem possa ter feito os assassinatos das terapeutas, pode ter sido a Vane ou até o próprio paciente 46, que é o Gregory. A Georgia vai continuar perguntando pro 46 se ele já tinha ouvido falar de um lugar chamado Fred Fazbear Mega Pizza Plex. Pausa. Tá, eu já... o Corey tinha falado a palavra Gregory. Aí eu falei, puta, é o Gregory? Porque o cabelinho é do Gregory. O que o Gregory tá fazendo aí? Então assim, o Gregory tava ali junto fazendo... Mano, tá, essa parte aí me pegou. Eu não sabia dessa treta. Vamos ver o que acontece no final pra ver se eu tenho uma conclusão na minha cabeça. Mas beleza, coisa nova que eu pelo menos não sabia, tá vendo? Em 3 horas, uma coisa que eu não sabia. Achei, chegou, né? Play. Ela continua dizendo que os técnicos do Pizzaplex conhecem ele, ou pelo menos acham que conhecem. Eles também dizem que pegaram os 46 nas câmeras, ou algo que parecia ser ele. Os técnicos têm certeza que o 46 Isso tinha é hackeado antes o sistema deles muitas vezes. ou depois apesar de não ter uma prova, da eles gameplay. tinham esse palpite. Os hacks estão causando problemas no sistema. O paciente acha engraçado. A terapeuta diz que acha estranho o 46 gastar tanto tempo em um local agitado e com muitas pessoas, já que para o paciente era mais isolado e ficando falando com ele mesmo. A terapeuta vai comentar também que o 46 desenvolveu softwares que falavam com ele repetidas frases. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right?
E também comenta que também viu registros das conversas criptografadas e achava que via uma pessoa falando com ele mesmo, mas os técnicos acharam algo diferente, como se fosse outra pessoa. E aí vem a pergunta: It sounds like there is someone else responding to you. Who is it? E novamente a terapeuta é colocada agora como a quinta terapeuta e ela vai falar dos resultados dos testes do 46, sobre o teste de Rorschach, né, o borrão de tinta, e queria repetir o teste de novo. O 46 aceita. Primeiro o 46 vê uma máscara como um disfarce. A terapeuta pergunta se gostava da ideia de ficar disfarçado. O paciente também demonstra que sim. A terapeuta avança dizendo que respondeu outra denúncia sobre ele. Os técnicos estavam revisando as comunicações e descobriram algo interessante, que 46 estava se comunicando com alguém ou algo. Os técnicos disseram que parecia uma tentativa de manipular o 46 ou a atrair para algum lugar, mas a terapeuta disse que parece mais é que o paciente que está manipulando, e o paciente não responde. A terapeuta pega uma foto tirada de uma câmera de segurança. Na imagem parecia que 46 não estava sozinho. 46 estava falando com alguém ou com alguma coisa, e essa coisa parecia ter um formato com orelhas de coelho, que é justamente a Vanny. A quinta terapeuta recebe mais mensagens do Pizzaplex, com receio de ser o 46 de novo. Os técnicos estão tentando consertar vários glitches dos robôs que estão passando lá embaixo. Esses glitches faziam os robôs ficarem estranhamente mais do que divertidos. O paciente vai dizer mais uma vez que acha isso tudo engraçado, mas a terapeuta fala que o glitch tomou conta do sistema. Eles estão procurando a fonte do glitch e o glitch está transmitindo uma mensagem perigosa. Enquanto os técnicos estavam tentando reprogramar o sistema e remover o glitch, a fonte mudou. Pelo que a terapeuta tinha entendido, o glitch parou de ser um glitch e se tornou um conjunto intencional de subrotinas que tinha o mesmo objetivo de fazer o que o glitch fazia, da onde vinha o 46. A terapeuta pede uma explicação do paciente, tentando encorajar ele a falar, já que os técnicos não tinham como provar o que estavam acusando. O 46 continua em silêncio. A terapeuta então começa a falar que pesquisou a fundo sobre o passado do 46, passado esse que ele pegou dos arquivos da Vanessa. You can look at the floor all you want, but it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? O 46 tinha uma ótima infância com ótimos pais. Pausa. Caraca, mano. Olha como é que é a história muda de um pro outro. Porque essa parada aqui tinha sido falado que era a Vanny, no caso era a Vanessa, mentindo, falando tipo que os pais dela era ruim, que não sei o que ela tava mentindo. Aí a ideia era que o William Afton tava ali, por ela ter a influência do Glitch Trap, aí ela tava tendo memórias do próprio William, que eram as coisas que aconteciam com o pai dela, e tinha aqueles staff bot lá naquele lugar lá dentro do Security Breach. Mas não, era o Gregory. Minha cabeça tá destravando coisas assim, ó. Tô destrinchando na minha memória. Cara, que absurdo. O que é isso aqui? Ah, e aqui é Security Breach. É os momentos finais. Tá, tem muita coisa ainda. Tem isso aqui agora que foi desmembrou pra mim. Beleza. Como que o Fred é tão topzera? Por que ele tá bonzinho? Será que é realmente o Harry que morreu e entrou aí, mano? Ou é porque ele é hacker? Cara, FNAF, para de me bugar, FNAF. Play. E ele pergunta por que o 46 tinha deu até mentido. bug ali. A terapeuta então pede para tentarem resolver isso na próxima sessão. O paciente balança a cabeça como se isso não fosse acontecer. Em paralelo a esses eventos da terapia de tudo que rolou com o paciente 46 e com a Vanessa, temos um outro relatório de um dos técnicos dos fliperamas de dentro da Pizzaplex, onde ele vai conferir o motivo de alguns dos arcades estarem dando defeito, até que ele descobre que tem como se fosse uma parada do tipo um Princess Quest, e que na terceira parte teria como salvar uma princesa. Como é dito nas mensagens, para você jogar o Princess Quest 3, você precisa fazer com que todos os outros, Balan World, Chica, Fear,
Frenzy, Montes Golf, Princess Quest 1 e 2 buguem ao mesmo tempo. O técnico passa alguns dias em esconderijos dentro do Pizzaplex, na Daycare e na Kids Cove, e no final ele é demitido antes de conseguir fazer o Princess Quest 3, que estava justamente no quarto que a Vanny se escondia dentro do Pizzaplex. O técnico pode ser um personagem novo ou tem a possibilidade de ser o Luiz Cabreira, mesmo a gente não tendo nenhum vínculo ou prova de que seja ele. E falando da Vanny, muito provavelmente ela rouba brinquedos do Music Man de cordas na Rockstar Row. Os brinquedos já modificados pela Vanny começam a andar pelas ventilações e causar barulhos. Eles chamam também uma empresa para verificar, mas eles não encontram nada. E agora nós temos a ação da Vanny, agora já dentro do Pizzaplex como segurança, podendo agir de forma livremente, no comando ainda do Glitch Trap dentro da sua cabeça. Ela começa a fazer o que o William Afton fazia, e nisso 9 crianças desaparecem. Graças a isso, o Pizzaplex é obrigado a fechar por um tempo, após reabrirem, com muitos clientes se perguntando por que isso foi reaberto, já que todo mundo se lembrava das crianças e do que aconteceu com elas. A Vanny agora ela estava de novo no lugar, com tudo funcionando para justamente fazer o plano dela dar certo. E agora nós finalmente vamos para a era mais nova de Five Nights at Freddy's, que é justamente 2035, o ano do Security Breach. Bom, tudo começa com a reforma da Roxy Raceway, onde eles estavam fazendo novas pistas de corrida para lá. A Chica recebe uma atualização, onde ela ganha uma caixa de voz nova, porém isso mexe com a navegação dos outros robôs, fazendo com que os Staff Bots ficassem loucos e alguns clientes acabassem se machucando. Bom, eles pedem para fazer uma nova caixa de voz, para que essa seja removida imediatamente, porém isso não acontece, pois muito provavelmente esse incidente da Chica acontece no mesmo dia que a gente tá passando pela gameplay. E nisso a Roxane também recebe um upgrade dos seus olhos para ver a pista de corrida melhor, que nem eu falei que tava rolando já a reforma, porém acabou tendo um efeito colateral e ela acaba enxergando através dos robôs e também através das paredes. E os olhos antigos não conseguiam detectar a Vanny, mas agora com essa atualização, a Vanny pode ser revelada pelos olhos da Roxane. A Vanny agora dentro do Pizzaplex, ela consegue ter acesso às tecnologias da Parts and Service, ela consegue ter outras funcionalidades para poder colocar na sua roupa e ela faz essas melhorias, já que as câmeras não conseguem detectar, os animatrônicos também não. Então, tipo, a roupa que a Vanny fez é muito poderosa, um negócio absurdo mesmo. Enfim, voltando para Roxane, ela fica invadindo o local da construção e indo até a pista atrapalhando os construtores. E aí a construção passava por diversos problemas, não só pelas diversas pausas que foram feitas, mas eles começam a suspeitar que a pista pode ter sido construída em cima de um buraco, até que descobre que tem um cabo drenando a energia da construção e eles vão investigar o cabo e levam até um antigo elevador debaixo da Roxy Raceway, elevador do FNAF 6. Os empregados decidem que vão investigar isso no dia seguinte e também isso aparenta ser no dia da gameplay, ou seja, quando os caras iam investigar no outro dia para ver o que seria esse buraco, é justamente quando acontecem os eventos do Gregory, e aí temos a gameplay do FNAF Security Breach, onde na apresentação da noite os Glamrocks estavam fazendo um show. O Fred vê algo que parece uma criança fora do sistema, alguém não reconhecível, e aí então a sua programação entra em conflito, ele dá uma bugada, né, e desmaia no meio do palco. Com isso, o corpo dele entra no modo de segurança, e um recurso no qual anula os efeitos do hackeamento da Vanny. Porém, se ele chegar a ficar com a energia baixa ou esse negócio for desativado, o hackeamento da Vanny volta e passa a perseguir a criança. E nisso, quando eles tentaram consertar o Glamrock Freddy lá na Parts and Services, ele foi deixado no modo de energia baixa, para que ele consuma pouca energia, mas também fique na forma de segurança, né, para ele não fazer nenhuma besteira. Com a queda do Glamrock Freddy, vários clientes acabam reclamando que o show foi estragado por causa disso e que tem um funcionário chamado Dave, que não para de encher o saco da galera. E devido às falhas de segurança que rolaram com o Glamrock Freddy, a organização do Pizzaplex decide fechar até a próxima semana. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for 1 free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon.
colocando todos os robôs para manutenção. E finalmente agora nós estamos jogando mesmo a parada. A gente acorda na barriga do Fred, o Fred vai, se reativa e abre a barriga dele, que seria para, vamos pôr assim, bolos e pinhatas, e dentro dele tem uma criança. Ele acaba escaneando, né, o Gregory, que ele encontra ali dentro do seu quarto, e ele vê assim, olha, eu não te reconheço, você não tá no meu sistema, que coisa esquisita. E aí ele até fala, olha, a guarda tá aparecendo aí, né, vamos lá falar com ela. E aí o Gregory fala, não quero falar com ela não, ela é atacada, ela tá vindo atrás de mim, eu não quero que ela me pegue. E aí então ele acha estranho, mas ele vai tentar levar o Gregory até a saída. Nesse meio tempo, o Gregory, ele entra numa ventilação e acaba se machucando, e o Glamrock Freddy acaba detectando que ele tá sangrando. Eu sei, no jogo vai falar que ele se machucou, mas na tradução original, né, nos arquivos do jogo, a frase era sangrar, ou seja, ele é uma criança de verdade. Eu só tô dando esse detalhe porque tem muita gente que dá a teoria de que o Gregory seria um robô, sendo que não, é uma criança de verdade mesmo. Então o Gregory também ganha do Glamrock Freddy um Fast Watch, um aparelho muito importante para poder ver as câmeras do lugar e poder se guiar, se protegendo dos animatrônicos, e também um aparelho muito importante para receber mensagens do Glamrock Freddy e também pegar outras mensagens que tem pelo lugar, sabe, atualizações e coisas que aconteceram no Pizzaplex. Voltando ao ferimento que o Gregory acabou recebendo, o Glamrock Freddy troca ideia com a Vanessa. A Vanessa tá procurando uma criança, mas acaba não encontrando, e o Glamrock Freddy dá um perdido nela, falando, olha, eu não vi criança também não. E nisso o Glamrock Freddy então acaba tentando guiar a criança, porque no meio do caminho ele acaba, né, tendo a bateria baixa e precisando recarregar, mesmo ele ficando ainda no estado de bateria baixa. Nesse meio do caminho ele acaba encontrando os outros animatrônicos que já estão hackeados pela Vanny. Mesmo o Gregory Já sendo tá mais todo rápido louco. que o Sonic fugindo dos animatrônicos, ele chega na porta da entrada e o lugar fecha. Ele não consegue sair por ali ainda. Ele vai ter que passar por muita coisa dentro do Pizzaplex até chegar às 6 da manhã, onde as aberturas de emergência vão finalmente ser acionadas e ele pode escolher alguma outra rota para poder fugir. E agora os eventos do jogo são praticamente a gameplay, onde nós vamos enfrentar o Daycare Attendant, e a cada hora completada o Daycare Attendant vai vir para cima da gente, porque nós somos uma criança fora da creche. Seremos um dos meninos levados e ele tenta nos deixar de castigo. Mas é claro que se ficar tudo escuro, o Moon vai aparecer e vai... Bem... Vocês entenderam? Ele vai acabar com a criança no soco. Acontece várias coisas, como mesmo. o Glamrock Freddy acaba quebrando, e você colocando o Glamrock Freddy na Parts and Services para justamente atualizar o Glamrock e também para consertar os pedaços que estão quebrados dentro dele, né? Que ele fica até bugado uma hora. Nisso você precisa pegar cada parte de um animatrônico, da Glamrock Chica ou do Montgomery, e depois a gente tem que ir pro caminho que é da Roxane. Não vai ter muita escolha. Por que que acontece? Nesse meio tempo, a gente também vai ter algumas trocações de ideia com a Vanessa, e a Vanny vai aparecer mais ou menos ali nas 3 horas da manhã, vindo pra cima da criança. Bom, a gente vai ter essas partes pra poder melhorar o Fred, mas vai dar 6 horas da manhã. Quando dá 6 horas da manhã, a gente toma as primeiras decisões justamente do que a gente vai fazer no jogo. A gente pode ir embora, que é o final ruim, onde o Gregory dá 6 da manhã e ele não vai atrás, sabe, de mais nada, ele vai querer se proteger, ele vai pra um beco e tenta se esconder, e tem ali o jornal falando das 9 crianças que desapareceram no Pizzaplex, mas é em vão o Gregory tentar fugir, a Vanny aparece e acaba com a raça dele. Esse final a gente pega se a gente fugir pela porta da frente. Outro final ruim é justamente quando a gente tá na parte da logística, na expedição, a gente consegue achar uma van e fugir por ali com o Glamrock Freddy. Tanto que é o final mais bizarro de todos. E aí, quando a bateria do Glamrock Freddy acaba, o moleque bota, basicamente faz ali uma chupeta, né, de bateria no Glamrock Freddy. E aí o Glamrock Freddy volta e fica tudo bem. E aí eles vão viver altas aventuras. Tem o final VIP também, quando a gente vai lá no Prize Corner depois dos fliperamas, que a gente vai Eutip, fliperamas e lá no Prize Corner, e lá em cima a gente indo pra tudo mais no alto, a gente consegue fugir pela parte do terraço. O Glamrock Freddy toma a decisão de queimar tudo que tá por trás, né, todos os brinquedos, aquela coisa toda. Aparece a Vanny e o Glamrock Freddy nos protege. O Glamrock Freddy acaba caindo, né, despencando, e a Vanny tem o seu rosto revelado, e é a Vanessa. Meu Deus do céu, que surpresa. E aí a gente perde o animatrônico, a gente descobre que tava por trás da gente e aparece uma outra Vanessa por cima, olhando de forma triste. O que dá a entender é que a alma da Vanessa nunca saiu do Pizzaplex, e esse também é um final ruim. Mas agora, se você... Pausa, que todo mundo falou que era 2 pessoas, né? É irmã gêmea.
Era a Vanessa e a Vene. Era uma coisa de louco. Pois é, mano. Pois é. E aí, será que é? Será que não é? São coisas para ser falado, velho. Play. Você decidir ir mais a fundo nessa história, você pode ir por Fraser Blast, onde lá você consegue descobrir o esconderijo da Vanessa, que a gente tá e faz a soma da Vanessa ser a Vene. E também lá tem um outro final que a gente vai pegar e terminar o arcade, aquela coisa toda, pegando todas as coisas ali pra chegar justamente por trás do negócio, onde a Vene vem pra cima. E ali nós temos outra decisão pra fazer. A gente pode pegar e apertar o botão justamente pra os animatrônicos, né, os Staff Bots irem pra cima da Vene, e aí ela é totalmente, assim, destruída, pra não falar outra coisa, pelos animatrônicos. Ou nós temos a última parte do Princess Quest, onde terminando o Princess Quest, nós temos justamente a libertação da Vanessa da influência do Glitch Trap. E aí, então, ela sai do Pizzaplex como se nada tivesse acontecido, mesmo o Glamrock Freddy sendo destruído, né, nesse final bizarro. O Glamrock Freddy vem em forma de cabeça, os três se juntam numa colina e temos mais um final. Bom, esses finais que eu descrevi aqui, eles não são os finais verdadeiros. O final verdadeiro é esse que vai vir agora. Para esse final, você tem que enfrentar os três animatrônicos, o próprio Montgomery, que pode ter ficado para trás, ou a Glamrock Chica, pegando todos os detalhes do que tá acontecendo, né, indo lá no esgoto, e também pegando a parte da Roxane. Quando você monta o animatrônico completo, você volta na Roxy Raceway e acha o elevador para ir pro FNAF 6, o Freddy Fazbear Pizza Place. Caraca, lá embaixo nós foda. temos uma coisa bizarra. Além da pizzaria completamente destruída, temos também uma criatura chamada Blob. Esse não é o nome de verdade dele, a gente não sabe o nome desse bicho ainda, e ele tá com todas as partes dos animatrônicos antigos, peças essas que foram utilizadas no museu. Então temos ali pedaços, por exemplo, da Chica, da Mangle, da Baby, todas crianças que foram vítimas e acabaram se misturando no Molten Freddy. O Molten Freddy acabou engolindo essas peças dessas placas e se transformou nesse bicho bizarro. Ou foi só uma parte de restolho da Vene tentando recuperar alguma coisa do passado. Ali embaixo, quando a gente vai descer mais a fundo, vemos o plano concretizado da Vene. Tudo que ela estava armando, tudo que ela queria fazer, pegando peças, enganando as pessoas, era mentindo sobre o e-mails, homem de fazendo volta. tudo isso, criando roupas high-tech, mais um monte de coisa, era justamente para restaurar quem estava na cabeça dela. E ali então nós temos o Burn Trap. Burn Trap também não é o nome oficial, é um nome dado pela comunidade, e nos livros estão confirmando que tanto Blob quanto Burn Trap não tem esses nomes, mas eu vou chamar eles assim para vocês saberem de que eu tô falando. Beleza. E ali acontece a batalha contra o Efton. E aí então a gente tem que se defender dos animatrônicos, dos Glamrocks que ficam, né, vindo pra cima ali da gente, e ao mesmo tempo o Glamrock Freddy acaba bugando, justamente porque ele tá perto da influência do homem por trás do ruim. E aí a gente tem que botar fogo no homem ruim para ele parar de fazer essas palhaçadas com o nosso amigo Fredão. Conseguindo queimar bastante o bicho, a gente consegue escapar do lugar. Mas aí o Blob acaba agarrando o Burn Trap e levando ele para algum lugar, e na fuga tudo vai desabando, vai tudo para baixo, tudo é destruído, tudo é arrebentado lá embaixo. E aí temos uma parte depois dos créditos, onde tem o Glamrock Freddy e o Gregory sentados numa colina. E aí agora nós temos a continuação disso, que é a Ruin, que iremos controlar Cassie, onde é uma outra criança que conhece o Gregory, recebe uma mensagem dele para resgatá-lo lá de baixo, justamente depois do Pizzaplex ter sido todo destruído e abandonado durante algum tempo. Não sabemos o que a Fazbear Entertainment fez no meio do caminho, não sabemos o que aconteceu direito, né, sabe? Por que o bagulho foi todo realmente largado. eles não saíram sabemos ou esses não detalhes ainda, mas descobriremos na continuação da história do Ruin. Mas ainda não acabou. Tem uma outra parte que infelizmente não encaixa em nada do que eu falei aqui pra vocês. Eita, algumas peste. pessoas já devem estar se esgoelando nos comentários a essa altura, mas eu vou falar agora do Happiest Day. Caso você que não acompanhou o FNAF ou não saiba o que tá acontecendo, Happiest Day foi um minigame do FNAF 3, onde lá você tinha que fazer uma sequência de alguns minigames bem específicos, colocando coisas bem estranhas na parede, como uns números e tudo mais, onde ali você ia para alguns minigames e controlava alguns animatronics. Certo. E dentro desses minigames você pegava algumas coisas secretas, como um pedaço de bolo, aquela coisa toda, e quando você juntava todos esses minigames, você chegava no Happiest Day, fazendo o final certo de
cada minigame, você chegava justamente a libertar todas as almas. E esse seria o final bom para Five Nights at Freddy's. Você libertaria todas as almas das crianças, a Puppet também descansaria, todas as crianças seriam libertadas dessa bagunça toda, e aí tudo ficaria bem. Mas o grande problema é que o Happiest Day nunca aconteceu. As almas das crianças continuaram ainda existindo por conta de um bicho chamado Molten Freddy, né? Justamente o Energy e todos os bichos que ainda tinham as almas das crianças originais, eles acabaram persistindo e continuando por muitos anos. E ainda continuou persistindo no Blob. Ou seja, se o Blob ainda existe, Blob é igual ao Molten Freddy igual ao Energy, Energy recebeu as almas das crianças que vocês viram no Sister Location. Se esse bicho ainda existe, então o Happiest Day não aconteceu. O verdadeiro final do FNAF 3 é justamente o Bad Ending. Justamente as almas estão presas ainda dentro dos animatronics. Então eu fiz o e final mesmo certo. assim, com tudo sendo pegado fogo no FNAF 6, que seria pra ser o final, não foi. Todas as crianças ainda existem de alguma forma e estão ainda presas nesse bicho bizarro chamado Blob. E agora, como se não bastasse, a gente vai ter ainda Five Nights at Freddy's Help 10, Wanted que é 2. justamente Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. E aí, meus amigos, eu já dei algumas ideias do que pode rolar com esse jogo, mas a história de FNAF está longe de acabar. Mas eu creio que com esse vídeo, com todos os detalhes, com tudo que apresentamos pra vocês, vocês estejam prontos pro futuro de FNAF. Estamos vivendo a nova era, que é justamente Vanny, Bunny Trap, Blob, Security Breach, e ainda vai ter mais coisas no futuro, como o próprio Help Wanted 2. E enfim, pessoas, demorou muito, o editor deve estar cansado, foram 2 anos de projeto, e eu só quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que viu esse vídeo até o final. Corey, parabéns, foi muito trabalhoso. Eu quero agradecer a equipe maravilhosa eu vou deixar que me ajudou passar tudo durante aí. todos esses anos, e que não só acreditaram no trabalho que a gente faz aqui, e entregaram o seu tempo, talento, conhecimento para que esse vídeo pudesse existir. Eu peço muito de coração que você vá na descrição e dê pelo menos uma olhada no trabalho de todo mundo. Tá certo que muitas pessoas já nem estão na equipe, mas eu quero agradecer de coração. Você nunca viu o nome do perfil assim, eu vi. Pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho que vocês têm por toda essa franquia durante todos esses anos. o gato eu sei que eu fantasma. posso não ser o porta-voz perfeito, eu sei que eu já errei muito e peço desculpas a algumas coisas erradas e frases ditas erradas e coisas que acabaram não encaixando, mas eu espero que com esse vídeo e com tudo que vocês viram, esse seja pelo menos um vídeo um pouco mais certo. E se você que tá vendo até agora, eu quero pedir pro editor deixar um spoiler do nosso próximo documentário que a gente vai estar preparando pra vocês. Eita, se você sabe que jogo que é, comenta aí o nome dele que eu vou saber que vocês viram até o final. Nossa senhora. Eu não sei que jogo é esse não, Corey. Eu não faço a menor ideia. É Pinóquio? É Detroit? Ah, é Undertale. O que é isso? Pausa. Mano, que bagulho incrível, tá? Eu comecei cedo, agora é 5 da tarde e eu terminei isso aqui. Eu assimilei muita coisa desse vídeo aqui da história, né? Da história ali. Muita coisa mudou, muita coisa foi acrescentada, muita coisa foi colocada direitinho. A parte ali realmente entre a Silver Parasol, a conversa que teve ali, toda a treta que aconteceu na era ali do Help Wanted e o AR, que eu não sabia, porque foi passado no vídeo muito rápido. Aqui foi destrinchado o nome de todo mundo e quem conversa. A Ana Quantro lá, Quantal, e todo o rolê e toda a passagem, os CDs das terapeutas. Mano, era o Gregory que tava ali. O Gregory já conhecia todo mundo. Aquilo ali é antes ou depois da gameplay. Tipo, quem é o Gregory? Quem são os pais dele? Tem muita coisa pra ser falado. Isso aqui foi realmente uma aula, mano, sobre Five Nights. O outro vídeo eu não descarto, tá? Porque são, como eu falei, eu gosto de teorias. Então tem várias vertentes. Nessa aqui não foi falado do padre, que eu bato de novo na tecla. Na primeira foi colocado realmente o bagulho do padre, que eu fiquei muito, caramba, que foda. Porque tem no livro esse bagulho, aí fizeram
adendo desse livro com a Ultimate Custom Night. Aqui já não tem, aqui já é outro rolê, que eles escanearam as peças e aí sim virou Glitch Trap. Então, mano, são várias vertentes. Uma delas tá correto, às vezes nenhuma tá certa. O importante é que temos informação sobre FNAF, que venha o FNAF novo, que venha o Help Wanted 2. Esse eu não vou jogar, mas eu vou ver a galera jogando, provavelmente o Core. Então, mano, foi maravilhoso, que tomara que vocês tenham gostado realmente de eu trazer esse vídeo, por mais que eu cortei em 3 partes. Vão lá no vídeo original do Core pra dar essa moral, sem brincadeira, compartilhem, mano, ajudem a ter mais documentários desse tipo. O próximo vai ser Undertale, que delícia, eu vou trazer com certeza, e tamo junto. Muito obrigado pela presença de todo mundo, agora eu vou dormir, mano, melhor, eu vou editar as coisas e dormir, eu tô cansado, é nóis, falou!